Tô só aguardando aqui o Celso Freire pra gente colocar para gravar aqui também. Aguardando aqui o jornalista multipremiado Celso Luiz Barbosa Freire pra gente bater esse papo, falarmos sobre os desafios do jornalismo em tempos de pandemia. O nosso episódio de número 3, né? Nós fazemos semanalmente. Na semana passada a gente teve um pequeno intervalo, né? Que não pôde reunir. E aí a gente retoma hoje, né? E provavelmente na semana que vem nós vamos manter o nosso horário tradicional, né? O nosso horário é sábado às 11 horas. Hoje a gente está fazendo um pouquinho mais tarde, né? E aí a gente vai retomar exatamente esses debates, essas participações, né? E esses conteúdos que a gente vem trocando aqui semana após semana, né? E mesmo em papos privados, em outros contextos. É só esperar que o Celso se conectar para que a gente possa bater esse papo, ok? Então, já contatei ele pelo WhatsApp, só esperar ele aparecer aqui para a gente começar a nossa conversa, o nosso diálogo, a nossa live deste sábado, dia 23 de maio de 2020, né? Vivemos aí para lidarmos, ok? Então vamos só aguardar aqui a participação do Celso Freire, a entrada do Celso Freire. O vídeo vai ficar disponível aqui no IGTV, né, na plataforma do Instagram, no meu perfil rodolfo.smarques, e também ficará disponível em áudio para que a gente possa conversar a respeito desse assunto, ok? O jornalista Matheus Miranda já está conosco aqui, o Celso está entrando. Vamos. O Matheus Miranda vai fazer uma live comigo na segunda-feira, nas 18 horas, né? Nós vamos fazer o episódio 5 do jornalismo esportivo. E vamos falar sobre a retomada das ligas. A Camila Odonto também está conosco. A Camila que tem um perfil, um trabalho bem interessante aí, né? Sobre a vida, né, do acadêmico de odontologia e do profissional também, né? Alguns protocolos, algumas dicas, algumas informações importantes. E ontem também ela estava fazendo uma live bem interessante sobre carros. Então, Camila, seja muito bem-vinda aí à nossa live, né? O jornalista esportivo, o jornalista Lucas Farias também conosco. Só tentando conectar o Celso aqui, né? A gente sabe que sábado existe uma instabilidade maior em relação à internet, ele já está aqui na página, mas não consegui ainda conectar para que a gente comece. Num cenário hipotético, talvez a gente faça pelo dele, mas por enquanto a gente vai tentar aqui fazer pelo meu, considerando aqui esta plataforma, né? O Instagram e o rodolfo.smarques. Camila, obrigado, hein, que vem trocando umas ideias muito boas aí. Então vamos ver se o Celso consegue se conectar. Olha só, o Revelino Fernandes também. O Revelino, eu não sei por onde ele anda hoje, ele deve estar no Interlã paraense, ele estava uma época aí no interior, eu não sei por onde o Rev anda, né? Mas ele pode contar aqui pra gente também. Vamos ver se o Celso consegue conectar, né? Eu vou tentar aqui pelo Wi-Fi também, se a gente viabiliza. Eu estou com os dados do celular, vamos ver se o Wi-Fi de repente ajuda, né? Comigo geralmente funciona melhor com os dados do celular, ok? Vamos lá, Celso, bora ver se a gente conecta aí. Eu tô aqui, tentei o Wi-Fi agora, né? Vamos ver se a gente consegue conectar o Celso. Mais uma tentativa aqui. Aqui dá a informação que o Celso não está conseguindo participar. A gente vai fazer mais uma tentativa. Opa! Deu certo. Tudo bem, meu amigo querido, grande jornalista Celso Luiz Barbosa Freire. Todo esse tempo agora, né, até conectar, eu estava tentando listar os seus prêmios, mas só que não deu tempo de listar os prêmios. Mas tem uma listinha. A gente, assim,
tem duas lives que a gente tem que fazer ainda, ou no contexto da pandemia, ou depois. Tem que ser uma live só sobre os causos, né? Só sobre as histórias. Tipo, aquele nosso colega que certa vez falou que uma pessoa foi assassinada com 2 facadas e meia, né? 2 facadas e meia. Houve aquele nosso colega também que foi cobrir um assassinato e ele disse que o corpo estava do lado dos pés dele, né? Então tem essa história também. E a gente vai ter que fazer uma live só sobre como fazer uma reportagem premiada. Quais são as dicas que você pode falar sobre reportagem premiada? Né? Aí tem que ser uma live inteira, aí, umas 2 horas. Exatamente, para bater um papo aí, porque o Celso é muito plataforma. A maior parte das premiações dele é em rádio, né, pela própria experiência que ele tem, mas tem vários concursos aí que tem algumas especificidades, né? A gente vai agendar essa live agora para o mês de junho para a gente bater esse papo, tanto sobre os causos quanto sobre a reportagem premiada. E aí, Celso, a gente está no nosso 3º encontro aqui, fizemos um pequeno intervalo na semana passada, né? Vamos ter daqui a pouco também um outro encontro a partir das 14 horas no Live Jornal, que você apresenta junto com a Regina Sena, a Regina Brasil, ela em Portugal e você aqui em Belém, em Ananindeua, na verdade, né? E aí, o que acontece é o Alcilene Costa, né, nossa querida amiga jornalista lá da assessoria. Alce é legal, né? Diretamente lá da assessoria do Banco da Amazônia. Né? O jornalista Matheus Miranda, lembrando que já ganhou prêmios com você. O Matheus Miranda vai ser o meu convidado de segunda-feira. Né? Toda segunda-feira, às 18 horas, eu faço uma live sobre esporte, sobre jornalismo esportivo, sobre futebol. E ele vai ser o meu convidado. A gente vai falar sobre a retomada das ligas. Né? O Matheus Miranda que tem uma especialidade, principalmente em campeonatos de 2ª e 3ª divisão. Né? Então ele sabe todas as escalações dos times que disputam a 2ª divisão da Espanha, a 3ª divisão da Inglaterra. Olha, Celso, a sua boca apareceu grande agora há pouco aí. Acho que tu estava testando alguns filtros. Né? Estou testando aqui. Criatura FCC. Celso, o primeiro ponto que eu quero abordar hoje no nosso episódio 3 é a respeito da linguagem. Né? Então, há termos que vêm aparecendo muito no jornalismo. Novo normal, pandemia, quarentena, né? Mas o termo sobre o qual eu queria comentar agora é o lockdown. Né? O lockdown é um termo importado, né? Que significa isolamento social rígido. Mas eu pergunto para você, inclusive nós aqui do estado do Pará estamos vivendo o lockdown até este domingo, dia 24, em Belém, em mais 16 cidades, né? E como trabalhar essas terminologias novas no contexto do jornalismo? Como é que é esse desafio diário? Você que apresenta um programa diário pela rádio, né? E também pelo Facebook, né? Você que tem um blog que você alimenta diariamente. Como é que lidar com essas novas linguagens de tempos de pandemia como nós estamos vivendo agora? Boa pergunta. A gente tem geralmente um manual, né? O manual do jornalismo que a gente segue em relação à questão dos nomes estrangeiros, né? E tudo mais. A gente tenta, a norma, né, Rodolfo, é aportuguesar, né? Até porque para trazer para a nossa realidade. O lockdown, eu procurei realmente alguma coisa que tinha a ver aqui com um termo a ver aqui com o Brasil. Realmente não tem um termo específico, né, que fale, que determina, por exemplo, lockdown é um termo, né, vamos dizer assim, já é uma palavra inteira, né? Aqui, só isolamento não ia caber realmente, né, na palavra, na definição. Isolamento total, né, também pode ser, né? Mas o lockdown ele dá vamos dizer assim, uma ampla, né? Ele dá um significado amplo do que quer dizer, né, o termo exatamente o que quer dizer, o que quer dizer exatamente o que está acontecendo no momento. Eu pesquisei e não vi nada ainda que seja substituível. É por isso que a imprensa está usando o lockdown de todos os jeitos. Né? A gente tenta trazer português. O que eu faço? Eu tento colocar a palavra em inglês e logo em seguida a gente dá o significado, né, parecido em português. Muita gente não gosta de usar o lockdown, mas é o que está sendo utilizado, é o termo mais comum. Né? Não tem ainda uma palavra própria para designar esse termo aqui no Brasil. Né? Olha só, Celso, quem está com a gente esse perfil aqui, Alok
Bino Freire. Ela está dizendo que ela está no... Ah, Loki. A Loki é o nome do cachorro do Cláudio. Pois é. Então eu acho que é o perfil do Cláudio, né? Ele tá no perfil do... É o Cláudio Freire, né? Uhum. E aí o perfil é do Alok, né? Então o Alok, ele é o cachorro que é filho do Cláudio com a Patrícia, não é isso? Exatamente, Pitbull. Alok, Pitbull. Bino Freire. Qual era a raça do Brian, Celso? O Brian era Poodle. O Poodle, né? O Brian aí que integrou a família do Celso Freire aí por muito tempo, né? E deixa, 7 anos. e deixa bastante saudade. Valeu, Cláudio. Obrigado aí pelo perfil. O Samir Salim está conosco, diretamente de São Paulo. O professor Clóvis Vargas também está conosco, ele que também vem fazendo muitas lives. O Clóvis, ele é professor, é coach, também ele é um mentor extraordinário. O perfil Criaturas FCC, a Alcilene, que nós já citamos. O jornalista Matheus Miranda Bob, né? Existe uma família Bob, né? O Matheus Miranda é integrante aí dessa família. A Natânia Oliveira Dodosco, publicitária, também está conosco. O Revelino Fernandes, eu fiz uma pergunta para ele no início aqui. Ele foi meu aluno na FEAP, ele é jornalista, né? E ele estava no interior. Eu queria saber em que interior ele está. Eu pensei que não ia dar ninguém nesse horário, meio-dia, né? Tem bastante... tá todo mundo... tem bastante gente. Eu acho que o pessoal está preparando o almoço assim, e eles só vão almoçar depois da nossa live. Eu achei que se organizaram já. Semana que vem, provavelmente, a gente vai voltar ao horário original, às 11 horas. Né? Mas eu acredito que o pessoal viu, não, vai ter a live do Rodolfo e do Celso, então deixa eu fazer um almoço mais tarde. Né? Deixa eu pedir o almoço mais tarde. O pessoal que vai fazer churrasco aí na sacada, né? O pessoal que vai fazer comida de forno, ou que vai pedir, né? E aí, Celso, você falou sobre a questão do lockdown, de fato. Talvez o peso da palavra seja maior, né? O peso da palavra para que as pessoas entendam, né? Que lockdown tem a ver com bloqueio, né? Tem a ver com distanciamento, mas com bloqueio mesmo, né? Inclusive com blitz, né? Com controle para a circulação das pessoas. Então, talvez isso, de fato, o Celso traga esse aspecto maior. E para nós, né, que somos profissionais da comunicação, o Christian Nascimento também está conosco. Muito obrigado, Christian, pela sua presença, pela sua audiência. Quem quiser fazer perguntas, gente, é só colocar aqui na interrogação ou mesmo nos comentários. Na interrogação facilita porque eu abro uma tela específica com as perguntas, tá? O Christian Nascimento lembra aqui do tio Celso, né? Tio Celso, Porque existe tem os personagens que bombam aí, né? Tem o sobrinho, né? A tua avó também é uma personagem importante também, não é isso? Minha avó, minha empregada. A empregada, né? E também o Celso, até no período pré-pandemia, gente, praticamente todo dia ou toda semana tem um bolo novo, né? Então, os bolos agora ou são feitos em casa ou tem que pedir para alguém levar, né? Porque agora o isolamento social está mais complicado, né? Tá. Agora eu não estou sendo convidado para nenhum aniversário até agora, né? Pois postar foto de bolo. Ou os aniversários que acontecem tudo à distância agora, porque tem essa outra modalidade, né? As pessoas querem comemorar o aniversário, aí fazem uma live no Instagram, fazem o bolo, tem um parabéns e as pessoas participam, ou pelo Instagram, ou por outras... Na verdade, o Instagram é mais limitado, né? Mas as pessoas participam por outros perfis, na verdade, né? Participam apenas comentando. E aí, o Clóvis, já que a gente está falando de desafios do jornalismo, Celso, ele faz uma pergunta bem interessante, eu queria muito ouvir a tua opinião, né? Sobre o vídeo divulgado ontem à tarde, quais as opiniões dos renomados jornalistas. Então, só para contextualizar, nós tivemos, né, uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Celso de Mello, né, que é o decano da Corte. Então, ele liberou a divulgação do vídeo, de aproximadamente 2 horas, né, da reunião ministerial do dia 22 de abril. Qual foi o objetivo? Né? Quando o ministro Sérgio Moro pediu demissão no dia 24, ele fez uma alusão a essa reunião, dizendo que estaria sendo pressionado pelo presidente Bolsonaro para que houvesse interferência na estrutura e nas investigações da Polícia Federal. Então, um mês depois, esse vídeo foi divulgado, né? Foram suprimidos apenas 2 pequenos trechos, um texto que falava sobre uma fala, né, que abordava a questão da China, né? E outra que abordava a questão do Paraguai, mas praticamente 2
2 horas, né, quase o vídeo da íntegra foi divulgado. E aí começou uma corrida pelas TVs, né, e pelos portais de divulgar esse vídeo, né? Eu fiquei alternando, aí não tem problema falar nome, aqui eu fiquei alternando, né, até porque eu tinha uma live logo depois com o nosso amigo Pinho, né, mas de 5 às 6 fiquei alternando entre a CNN Brasil, né, e a Globo News, né? E o que acontece? Quando eu mudava de um canal para o outro, eu via trechos repetidos, porque o vídeo ele não foi passado de uma vez só, ele foi passado em trechos, né? E se você fosse acompanhar depois os telejornais, obviamente que os telejornais não iam exibir tudo. Então, o Jornal da Band passou alguns trechos, o Jornal o Jornal Nacional passou outros trechos, o Jornal do SBT passou outros trechos, e muitas vezes a gente viu as mesmas coisas. Celso, enquanto jornalista, qual a tua opinião sobre a divulgação integral desse vídeo, né? E sobre a repercussão que isso pode ter no campo do jornalismo político? Independente de partido político, independente de questão política, eu vou falar de forma de cobertura, tá? Sem defender, sem atacar ninguém, né? Eu, particularmente, se fosse juiz, eu acho que não divulgaria um vídeo desse, uma reunião ministerial, né? Só se estivesse na Constituição, que realmente era, vamos dizer assim, essas reuniões devem ser divulgadas, né? Eu acho assim, tem coisas que acontecem na reunião, realmente, e vai muito do perfil da pessoa que está liderando, né? Por exemplo, o perfil dele, todo mundo sabe que ele era, vamos dizer assim, bronco, né? Entre aspas, né? Fala palavrão, xinga, realmente. As pessoas que votaram no Bolsonaro não tiveram vamos dizer, nenhuma surpresa, né, a respeito da reunião, né? O perfil do Bolsonaro é aquele ali, as pessoas que votaram no Bolsonaro sabem o que votaram, né, em quem votaram, né? Quem votou, na verdade, né? Então, em relação à cobertura, né, eu vejo que realmente cada meio de comunicação foi postando mais ou menos ali o que interessava, né? Separando aqui, por exemplo, a Band postou mais a parte que lhe interessava e que era uma acusação que apareceu contra ela, né? E ela teve ali um tempo enorme para poder se defender sobre as acusações. A Globo a gente vê a Globo não teve o papel que eu esperava, todo mundo esperava de que seria exatamente eles iam colocar logo na abertura do Jornal Nacional, né? O que não ocorreu. Eles deram mais, vamos dizer assim, manchete para a questão do coronavírus, né? E isso fica claro que, exatamente como eu iniciei a minha fala, o que aconteceu na reunião foi o que já praticamente todo mundo sabia, né? A opinião sobre os governadores, né? Realmente o que o governo acha, né, da questão das armas, né? Então, tudo isso aí, muita coisa a população já sabia. Então, não tinha muita surpresa, né? Algumas falas eram surpresa e tal, mas outras não. Então, aí que entra a questão da cobertura, né? Alguns meios de comunicação puxaram para o palavreado do presidente, né? E ele teve site que contou que ele falou 58 palavrões, né? Teve site que falou que ele... Aí tem site que puxa para o lado do presidente, que ele não está à altura da presidência porque ele fala daquele jeito, né? Então, cada um tem uma cobertura diferente, né, do que interessa, né, vamos dizer assim. Aí tem algumas partes que também são tiradas, né, cortadas e estão jogadas, né, fora do contexto, algumas dentro do contexto. Então, eu vejo assim, há muita adjetivação, né, em cima do que foi falado. O próprio Bolsonaro também usou muitos adjetivos aí impróprios, né, vamos dizer assim, principalmente para falar dos governadores. Mas, de um modo geral, eu não vejo nenhum grande problema na cobertura. Eu acho que foi exatamente aquela procura, aquela correria para divulgar logo, querendo divulgar logo. Uns passando pano, como se diz na gíria, né? Ou seja, livrando um pouco a cara do Bolsonaro, e outro está acusando o Bolsonaro de várias coisas em relação aí na cobertura. Então, eu vejo assim que houve realmente os dois lados, né? Houve uma cobertura parcial e uma cobertura imparcial, né? Voltada aí para cada segmento, para cada questão mesmo
voltada para o direcionamento do veículo que a pessoa está, né? E eu, no meu particularmente, eu não usaria tempo adjetivo para cobrir a reunião. Na hora de fazer manchetes, né, na hora de fazer uma cobertura. Eu pediria, assim como eu peço para os estagiários, eles podem entrar aqui e confirmar, que eu sempre falo para fazer uma cobertura isenta, né? Sempre ouvindo os dois lados, né? Sempre fazer uma cobertura exatamente. Se for para acusar, coloca o vídeo realmente que está ali, que tá falando, que está acusando, né? Então, é aquela história. Eu sempre primo exatamente pela cobertura parcial, né? Eu sempre falo assim, vocês têm que fazer uma cobertura exatamente que fale a verdade, né? A gente trabalhou em vários meios de comunicação, Rodolfo, e a gente nunca teve essa pressão para acusar ninguém, né? Eu, pelo menos, particularmente, nunca tive essa. Trabalhei no governador, com o governador Jatene, e lógico que tem as matérias, como se diz, as matérias que a gente tem que divulgar do governo, né? Brancas, né? Como é que fala? Eu esqueci o termo. Tem a REC, né, que são as notícias recomendadas, e quando é o jornalismo chapa branca também, né? Há uma discussão sobre. Mas eu sempre falava assim para os nossos repórteres, né, e também, é fácil você divulgar um governo que faz, né, um governo que tem coisas para fazer. Um governo, ou você está numa assessoria também de imprensa de um deputado ou de um senador, que tem um trabalho, é muito mais fácil você divulgar do que você arrumar pauta para fazer, né? Então, eu vejo assim que a gente tem que realmente, mesmo trabalhando num local onde você tem que fazer pautas REC, né, você tem que achar o que é de melhor que tem naquela pauta ali, o que tem de bom, realmente passar para os ouvintes, passar para os leitores. Eu acho que houve uma, resumindo, né, Rodolfo, essa questão da cobertura do vídeo, eu acho que houve tanto cobertura parcial quanto uma cobertura, entre aspas, imparcial, dependendo de cada veículo. Eu acho que cada veículo contardia para o seu lado. De fato, é aí, Celso, você tocou em dois pontos importantes. Eu já vou registrar aqui as interações. O Ibrahim Darraz, publicitário, profissional de marketing, chefe de cozinha também, né? Está conosco aqui. O Cristian Nascimento faz uma pergunta, o Lucas Farias. Quem está com a gente também é o jornalista Joaquim Alfredo Guimarães Garcia, o grande Alfredo Garcia Bragança, professor, jornalista e escritor, né? Eu tenho algumas obras do professor Garcia aqui na minha casa, e uma das que eu gosto mais é o livro sobre o cachorro detetive, né? Uma das obras que eu gosto mais do professor Joaquim Alfredo Garcia, o Alfredo Garcia Bragança. Nós vamos colocar as interações, mas você colocou num ponto fundamental. Por exemplo, houve veículos que optaram pelo jornalismo declaratório, né? Então você coloca lá a fala do presidente e, posteriormente, alguns comentaristas avaliam aquilo que ele falou, né? Aí você pode colocar isso na íntegra, né? Então, é tipo como, por exemplo, a gente grava uma entrevista. Você pode colocar a entrevista na íntegra, você pode selecionar uns trechos e fazer uma reportagem, ou você pode editar textos que, de repente, sejam mais interessantes para a sua reportagem ou para a linha editorial da emissora. Então, ontem eu vi o primeiro momento de um jornalismo mais declaratório, para depois haver uma discussão em relação ao conteúdo. A Úrsula Bahia, fotógrafa, também está conosco. Muito obrigado, Úrsula, pela presença. E um outro ponto que me chamou a atenção, Celso, para finalizar a questão do Clóvis, foi aquela correria que com a internet fica mais em evidência. Todo mundo quer ser o dono da notícia. Todo mundo quer divulgar o vídeo primeiro. Todo mundo diz que tem uma fonte e diz assim, não, o ministro vai divulgar a hora tal, o ministro disse isso. Porque a gente já tinha a nota do ministro sem o ministro ter divulgado, né? Então, isso com a internet fica mais latente, né? Dos chamados donos da notícia. Quando, na verdade, assim, os veículos ou os próprios jornalistas, eles têm uma importância muito grande, mas é aquilo que a gente fala, né, Celso? Às vezes é necessário a gente não ter tanta pressa em divulgar a informação, mas divulgá-la de maneira que fique clara para que o leitor, o ouvinte, o espectador, o internauta tire as suas próprias conclusões, né? Então, você ter um início, meio e fim, você ter uma lógica como você vai apresentar o conteúdo, né, sem induzir para que esse interlocutor tenha algum tipo de tratamento diferenciado em relação a isso. O Lucas
Eu vou começar pela pergunta do Christian, né? E aí eu vou responder, vou passar para você, Celso, e também a questão do Lucas. Uhum. Tá? O Christian fala assim: Rodolfo Celso, a atitude autoritária e indutiva do presidente perante a opinião pública foi bem ou mal vista? E o Lucas fala o seguinte: tem diferença nas palavras isolamento e quarentena? Qual? Eu vou rapidinho comentar do Lucas, que eu acho que é mais tranquilo. Mas é o seguinte: o isolamento, né, que na verdade também há controvérsia em relação a isso, na verdade há um distanciamento. Quem que não está isolado? A gente está no nosso espaço da nossa casa, eventualmente a gente precisa sair de casa, mas a gente não está isolado. Por exemplo, aqui nesse momento eu estou falando com o Celso, que está lá em Ananindeua agora. Né? Tem gente aqui de Portugal acompanhando, tem gente de São Paulo. Então, nós não estamos isolados, nós estamos confinados hoje às nossas casas. Né? E a quarentena é até um termo que ele é utilizado em vários ambientes. A quarentena é um período, né, que historicamente era de 40 dias. Mas existe 40 dias, né? Quarentena de uma semana, de 2 semanas, de 60 dias. 15 dias. Esse que nós estamos vivendo é um período em que você tem que estar afastado de uma determinada atividade. Então, por exemplo, quando um ministro sai, né, de um governo, ele mantém a remuneração, ele recebe a remuneração por um período, ele não pode assumir nenhum outro cargo público, pelo menos por 40 dias. Às vezes se estende por 2 meses, por 3 meses. Por quê? Porque ele esteve ali com acesso a informações privilegiadas, ele ocupou um cargo público e ele não pode, por exemplo, sair e logo depois ocupar um cargo para ser consultor privado de uma empresa, por exemplo. Né? Então, existe essa questão. Então, o isolamento, para mim, ele tem a ver, Lucas, com essa ideia de você estar afastado, mas eu gosto mais do termo distanciamento ou confinamento, né? E a quarentena é esse período pelo qual você fica afastado de uma atividade específica. Hoje nós estamos vivendo uma quarentena em que nós estamos afastados da convivência social e também do nosso ambiente de trabalho, ou de ambientes públicos. Né? Por exemplo, um ambiente, Celso, que eu acredito que vai demorar muito para retornar. Dois segmentos. O segmento de palestrantes, pessoas que fazem palestras em loco, né? E 2, o ambiente do cinema. Né? Eu vejo cinemas com muita dificuldade para reabrirem, porque cinema tem a ver com aglomeração. Até o futebol, que tem a ver com aglomeração, o futebol alemão já está mostrando que existem outras alternativas. O UFC está mostrando que existem outras alternativas. Né? Até a gente voltar ao normal, que vai ser diferente do nosso antigo normal, a gente vai ter muita dificuldade em relação a isso. E sobre essa questão, Celso, da atitude autoritária e indutiva do presidente, eu vejo assim, de uma maneira objetiva, e você coloca a sua opinião. Para mim, quem gosta do presidente curtiu, amplificou, e quem não gosta do presidente está gostando menos ainda. Eu acho que serviu para isso. O Ibrahim Darraz, né, o profissional de marketing publicitário, ele acrescenta aqui: eventos em geral vão sofrer muito nessa reabertura. Eu concordo com você, Ibrahim. A sua opinião sobre o vídeo em relação à postura autoritária do presidente? Qual a sua opinião, Celso? Pois é, eu gosto muito de ver a reação na internet e nos meios de comunicação. Né? Eu gosto de ver muito isso. A gente nota que a repercussão depois, né, quando os meios de comunicação buscam pessoas para falar sobre o assunto, né? Por exemplo, quando ele fala de alguma coisa relacionada aos governadores, então a mídia toda vai em busca dos governadores, né? Os deputados e senadores se pronunciam, né? A justiça se pronuncia. Então, nesse caso do vídeo aí, eu pensei que a repercussão ia ser maior. Realmente não houve uma grande repercussão em relação ao que foi falado lá, né? Até porque já foi, como eu falei anteriormente, o presidente é daquele jeito ali e ele mostrou na reunião do jeito que ele é, né? Então, como você falou também, quem gostava do presidente continua gostando, inclusive estão dizendo que ele vai ser reeleito por causa do vídeo, né? E quem não gostou realmente continua não gostando do mesmo jeito, ou até mais, né? Não gostando ainda mais. Mas eu vejo assim, Rodolfo, que não houve tanta repercussão do que eu imaginaria que ia ter, né? As emissoras fazendo entrevistas com vários deputados, com senadores, repercutindo as falas e tudo mais, e eu vi realmente ali que não houve essa repercussão toda. E o Jornal Nacional é um parâmetro, né, para isso, né? As pessoas esperam o Jornal Nacional para saber o que o William Bonner e a Renata Vasconcelos vão dizer sobre determinado assunto do Bolsonaro, né? E a gente fica na expectativa e tal, e eu vi que realmente, como o William Bonner falou, a saúde estava
em primeiro lugar em relação ao que aconteceu na reunião, né? Agora, é aquela história, o presidente é daquele jeito, autoritário, né? E ele tem aquele jeito dele realmente. O que tem que ser verificado, Rodolfo, é exatamente essa questão de ir contra a Constituição, né? Isso. O que pode ser, né? Porque tem que ter essa vigilância realmente do que pode ser feito, o que não pode ser feito presidencialista. Até nas suas lives eu sempre faço várias perguntas quando você está com vários especialistas a respeito dessa questão. Até que ponto o judiciário interfere no poder, né, executivo? Até que ponto o executivo interfere no poder judiciário e vice-versa, né? Então a gente sempre tem esse debate, você tem trazido muito debate muito bom durante as suas lives, e eu tenho tentado participar também, justamente para ter essas informações. E eu vejo exatamente isso. Não vejo assim que houve um grau maior na reputação do Bolsonaro do que já era esperado, né? E também na questão desculpa, e também na questão do que a questão da acusação. Acho que o vídeo não repercutiu tanto do que deveria, né? Ou do que eu achava que deveria repercutir, mas há essa pergunta muito boa do Christian, né? Acredito que foi bem vista por uns e mal vista vamos dizer assim, né? Bem vista pela quem apoia e mal visto para quem não apoia. A sensação que eu tive foi uma sensação similar, por exemplo, a um debate eleitoral, né? O debate eleitoral, geralmente, a gente acompanha assim, está em casa, né? Claro, você, geralmente, nas coberturas como jornalista, eu, hoje, mais assumindo esse papel de professor, de cientista político, a gente, obviamente, temos nossas preferências, mas a gente senta para observar enquanto profissionais. Mas como aqui no Brasil a política está cada vez mais polarizada, né? Então você tem... você geralmente não tem meio termo, né? Você gosta de um grupo e detesta o outro, né? Você não consegue absorver nada de bom que o outro grupo possa ter. E o contrário também. Você ama, você idolatra o seu determinado grupo. Mas nós, enquanto profissionais da comunicação, da ciência política, a gente tem que olhar de outra forma. Para mim, eu vi também como um debate eleitoral. Quem é torcedor do Bolsonaro, sei o quê. Aí tem outros, por exemplo, o presidente Bolsonaro concedeu uma entrevista, ainda passando os vídeos, ele concedeu uma entrevista ali eu não identifiquei se era na Alvorada ou no Planalto, mas ele concedeu uma entrevista coletiva e depois concedeu entrevistas exclusivas para a CNN e para a Jovem Pan, né? Na hora em que o presidente estava falando, concedendo a entrevista, eu moro aqui no bairro da Marambaia, aqui em Belém, eu ouvi gente vibrando, comemorando, mito! Assim como ouvi gente batendo panela, né? Sei o que, fora Bolsonaro, não sei o que. Então, na verdade, só maximizou. E um outro parâmetro hoje, um outro termômetro, para mim, eu concordo com você, Celso. Eu esperei com muito... eu me programei para assistir o Jornal Nacional para ver como ia ser. E, de certa forma, a cobertura ela foi similar ao que eu imaginava, assim, né? Houve uma grande repercussão, mas acabou não sendo o tema principal do Jornal Nacional. O tema principal foi o combate à pandemia, né, que continua sendo, de fato, o tema mais importante da agenda do país e o tema mais importante da agenda jornalística em relação a isso. Eu acho que Pode falar. Só complementando, eu acho que a questão polêmica ficou mais nas redes sociais, principalmente com os colunistas, né? A gente nota que, por exemplo, a Vera Magalhães, a Mônica Bergamo, né? Aquele da Jovem Pan, Augusto... Na verdade, assim, o da CNN é o Augusto Arruda Botelho, né? E o Caio Coppola. Que fazem um grande debate, né? Augusto Nunes também da Jovem Pan. Sim, né? Então, cada um tem a sua interpretação, né? Impressionante como a gente vê essa questão de cada um pega um pedaço da fala e defende o presidente ou acusa o presidente, né? A gente nota aí que realmente, como sempre falo para as pessoas, a gente tem que ir exatamente na fonte, né? E tirar a nossa própria conclusão, ver várias outras coberturas como têm sido feitas, né? Em vários sites e emissoras, e a gente tem que tirar a nossa própria conclusão, porque senão a gente vai para um caminho, né? Segue um caminho determinado aí por pessoas que talvez também queiram levar, né, você para esse caminho. Quem está com a gente aqui também, Celso, é o Rômulo Maiorana Neto, né? O nosso querido Rominho. Olha, Neto! Grande Rominho Neto. Aí à frente aí, né, do portal
Roma News, né, do Grupo Roma de Comunicação. Muito obrigado, né, jornalista, empresário. Muito obrigado aí. Eu chamo de Rominhozinho, né, nosso amigo Rômulo Maiorana. Foi meu estagiário. Que está conosco aqui, né? Ele foi meu estagiário, né, Rodolfo? Sim, lembro, exatamente. Né? Ele foi um dos vários estagiários preferidos que você teve, né? Que Agora é o Lucas. O Lucas é meu estagiário preferido, né? Porque ele entrou na live. Entre as meninas já foi a Rayane, já foi a Karen, né? Já foi a Bianca Souza, a Carolina Borari. A Alissa de Alexandria, que está lá no Roma. Exatamente, né? A Rainha da Macedônia, né? A Alissa de Alexandria. Rainha da Macedônia. Né? O Alok, o cachorro Alok e o Cláudio Freire, eles fazem um comentário assim: eu acho que o mundo vai mudar como um todo, né? Vai ter um novo olhar para a comunicação no mundo. Né? E ele acrescenta aqui que o presidente pode se fortalecer em atitudes como essa. Eu diria mais assim, Celso, ainda há um outro aspecto, né? Quando a crise política aparece mais, o que é mais importante que nem queria lembra daquele governante que falava assim, e o que é mais importante, né? O que é mais importante o que é mais importante que é a questão do combate à pandemia acaba às vezes ficando em segundo plano. Então, de certa forma, há uma desfocada quando a gente fala muito da crise política, até mesmo o próprio jornalismo. O Cláudio fala assim, a mesma linguagem ele usa com os ministros, ele usa com o povo. A Alcilene dizendo também que também se programou para ver o Jornal Nacional. A Jaque Fernandes está conosco, obrigado, Jaque, publicitária, está conosco aqui também. Né? O Cláudio dizendo que o presidente ele é autêntico. E o Clóvis, puxando o saco do presidente ele, né? O professor Clóvis Vargas, ele comenta o seguinte, né? Se o país não estivesse tão polarizado entre direita e esquerda, eu diria que esse vídeo revelou a verdadeira face de toda uma política que há séculos vem ludibriando e esfaqueando a Constituição e o povo. Que fato, né? Assim, como o Celso falou lá no início, é uma reunião ministerial que, em geral, por mais que estivesse sendo gravada para registro, em geral, você fala considerando que você tem uma confiança nos participantes. Se bem que eu tenho... Hoje em dia, né? Eu tive um amigo chamado Juvencio Arruda, que já faleceu, querido, né? Juvencio Arruda foi meu colega também de mestrado em Ciência Política. Ele tinha um blog chamado Quinta Emenda. Ele dizia o seguinte, que não existe off quando você tem pelo menos 2 jornalistas numa mesma sala. Então você tinha equipe. Exatamente. Você tinha equipe de jornalistas cobrindo o evento. Então, se não houvesse a divulgação, certamente trechos trechos já teriam sido vazados como já foram vazados, né? E esse é um desafio do jornalismo também, né, Celso? Essa questão do off, essa questão da fonte, né? Essa questão de ser o dono da notícia. E talvez num período desse, em que a polarização está muito excessiva, como disse o Clóvis, e como nós estamos vivendo também um estado absolutamente de excepcionalidade, né, que é essa questão da pandemia, de fato, esses desafios, né, do off, esse desafio, o off que a gente fala é o off the record, né, aquela informação que é passada fora do ar e que a gente pode até divulgar, mas a gente não pode divulgar a fonte, né? O sigilo da fonte, né, e uma série de outras questões. Acho que os desafios estão maiores, né, estão cada vez maiores em relação a isso. E quem acabou de entrar aqui conosco também foi o professor Mário Camarão, coordenador dos cursos de comunicação, coordenador da Rádio Nama, prestigiando também aqui a nossa audiência. Celso, os desafios realmente estão mais latentes agora, né? Eu estava vendo, ontem eu estava acompanhando a live, a sua, com o grande mestre Guarani Júnior, né? E ele falou uma coisa muito interessante em relação aos jornais, né? Em relação à questão dessas mudanças, né? Ele acredita que realmente os jornais não vão acabar, né? Vão se adaptar aos meios de comunicação, assim como o rádio vem se adaptando à comunicação, a internet, no caso, os meios de comunicação vêm se adaptando às redes sociais, né, a internet de um modo geral, né? Então eu vejo assim que realmente vai haver, já está ocorrendo essa mudança. Eu programei essa mudança aí para uns 3, 4 anos, né? Mas a pandemia ela veio a adiantar ou diminuir essa distância, né? Lógico que ainda não estamos preparados para essa mudança, né? Essa questão, essa mudança está vindo gradualmente, né? Eu venho acompanhando já há algum tempo essa questão da mudança do rádio para a internet.
né? Eu vejo aí, por exemplo, a questão de divulgar o que está saindo no rádio, na internet, a gente já vem divulgando. Desde 2012 a gente já vem fazendo isso, na época da própria CBN. Eu já fazia podcast, nem sabia, em 2012, né? Eu colocava, eu fazia nossos programetes, nossos programas que saíam na rádio, eu transformava em MP3 e colocava uma plataforma para as pessoas ouvirem depois, que era a rádio, a agência, desculpa, Rádio Tube, né? Que é paralelo ao YouTube. Então, eu já colocava desde 2012 matérias gravadas minhas, especiais, que é justamente para deixar online, né? Para quem quiser ouvir, para poder compartilhar. Então, aí já virou podcast, eu nem sabia, em 2012, né? Então, vamos dizer assim, nós fomos pioneiros também, né? Nessa questão do podcast que está virando febre, né? E também a questão de colocar os programas na web, né? Programas separados, né? Programas como já vem feito, eu sempre trago a Jovem Pan como exemplo, que a Jovem Pan vem fazendo muito isso, né? Rádio que virou TV na internet, né? Que eles falam, né? Então, eles fazem vídeos, colocam o rádio na internet, transmissão ao vivo, direto dos estúdios. Programa que você perdeu na rádio, você vai ouvir na internet. Você pode baixar e ouvir também quando você quiser, através de MP3, através do áudio, né? E o rádio vem mudando muito isso, né? Você vai colocando também essa questão das lives. Você pode fazer uma live do programa que você está fazendo. Eu venho fazendo muito isso agora no nosso programa de rádio, e a gente vem atraindo muito ouvinte, né? O ouvinte que não sabia que ia no rádio, a gente agora já espera a gente na live, né? No Facebook, por exemplo, ou no Instagram. E você tem como passar uma mensagem, nem que seja aí por 30 minutos, para aquela pessoa que não te escuta no rádio, mas sabe que você está falando para o rádio, né? É uma coisa bem interessante. Estamos trazendo ouvintes no rádio e ouvintes na internet ao mesmo tempo, né? E é bem legal. Eu tive até um depoimento de que as pessoas... eu acompanho vocês há muito tempo e eu tinha curiosidade de ver vocês, como vocês eram, né? Aí até um brincou lá, o que falou a verdade. A sua voz é bonita, mas você é muito feio. Então, essa interação é bem legal, né? Tanto a gente tem interação pelo rádio, através do telefone, agora como pela internet. Vai haver essa mudança realmente veio para ficar. O rádio que não se adaptar vai sofrer, né? Como você falou ontem na tua transmissão, a AM está mudando para FM, então a AM realmente já é melhor esquecer a AM, né? E transformar a FM de entretenimento, ação, né? O ouvinte também não quer só saber de música, né? Até porque senão baixa no stream e fica ouvindo lá, faz o seu próprio playlist, né? As pessoas gostam de interagir com o comunicador, né? Como disse o Binho também na sua live ontem. O Binho disse que os locutores já não existem mais locutores, né? Agora são comunicadores, né? Não precisa ter aquele vozeirão todo, né? Aquela voz bonita, aquela voz que tem a dicção correta e tudo mais, né? Então, isso vem mudando realmente a característica dos meios de comunicação. No rádio, né, a gente está com essa ideia cada vez mais acompanhando, né, dos comunicadores que falam com as pessoas e não para as pessoas, como geralmente os locutores fazem. Segmentado também, né? Exatamente. E os grandes locutores, eles deram conta por muitos anos, né, de um determinado tipo de comunicação. Exato. E aí é aquela questão, né, os grandes locutores, que são em sua maioria muito bons, né, eles precisam se adaptar, e muitos deles estão se adaptando a essa nova realidade. Então, essa questão do vídeo, essa questão da interatividade, né, da capacidade que você tem em oferecer determinados conteúdos e participar com o ouvinte ou com o internauta. Eu estava acompanhando ontem, Celso, o programa que você faz com a Wélida Farias, né, o Panorama Liberal. Uhum. Como é a questão? Eu adoro rádio, sou alucinado por rádio, eu ouço rádio todo dia, mas pelas novas características hoje, né, eu tenho acompanhado, né, não consigo acompanhar tudo, mas eu tenho acompanhado mais pelo Facebook, né? Aí eu entro lá, dou uma olhada, eu vejo as interações. Por exemplo, eu vi ontem uma pessoa falando, eu não me lembro quem, disse assim, que ela já está viciando. Foi a Shirley MacLaine, né? Que é a esposa do nosso amigo. Exatamente, a esposa do nosso amigo Antenor Filho, né? A mãe da Adria e do Anthony, né?
E aí, o que acontece? Ela falou que ela está viciando, e é verdade. Esse é um tipo de programação que quando você cria uma identidade com um jornalista, uma identidade com um comunicador, né, a pandemia vai passar, com certeza, se Deus quiser, o quanto antes, né, mas ela vai passar, e você cria esse vínculo, né, com o comunicador cria o vínculo com o seu internauta, com o seu ouvinte, né, com a pessoa que está acompanhando aquele determinado conteúdo. O professor Mário Camarão, aqui lembrando do nosso Antenor Filho, né, a Bibi está conosco, a jornalista Bianca Souza, né? A Bianca Souza é o perfil Bianca Souza Real Oficial, né? Então é para confirmar que é ela mesma e ela é oficial. Tem um outro amigo dela também que é o perfil Real e Oficial, ou seja, que é ela mesma e o fato de ser ela mesma ainda é no perfil oficial para evitar que haja perfis fake. Eu acho bacana esses perfis assim. O professor doutor Ricardo Ossagô Júnior, foi meu colega de doutorado, né? Ele era 2 anos à frente de mim, né? Então ele concluiu o doutorado antes. Ele é da Guiné-Bissau, né? Da África lusófona, e é professor da Unilab, lá no Ceará, lá na Grande Fortaleza. O Luiz Paulo Lopes também está conosco. O professor Mário Pinheiro também está conosco, professor da UNAMA, professor também da Escola Superior Madre Celeste. Muito obrigado aí pela audiência, né? E aí, o professor Mário Camarão comentando, e o professor Guarani Júnior também que está conosco aqui falando sobre os novos caminhos da comunicação. O professor Guarani ontem, né, eu fiz uma live com ele, bombou, né? O professor Guarani trouxe várias lições importantes e já estou agendando com ele o episódio 2, a segunda parte. De fato, Celso, aí a gente nós temos ainda 5 minutinhos, então dá para você fazer um comentário final a respeito. Rápido, não? É impressionante, né? Quando o papo flui assim, passa rapidinho, né? Porque senão o Instagram nos derruba. E aí o que acontece? Desses novos caminhos da comunicação. Lembrando que a live vai ficar disponível no meu perfil, no IGTV, rodolfo.smarques. E quem quiser ouvir o áudio, é só pedir para mim, é só pedir para o Celso. Eu vou compartilhar com ele depois aqui o nosso episódio 3 dos desafios do jornalismo. Ok? A pergunta do professor Mário Camarão é muito, muito boa, né, em relação à questão do rádio, né? Pode sofrer alteração após pandemia? Pode responder essa? Pode responder, pode falar, pode comentar. Você tem aí 3, 4 minutinhos para comentar, fica à vontade. Tá. Quem sou eu para falar alguma coisa com o professor Mário Camarão, né? Mas como ele está pedindo a minha opinião, vamos lá. Eu acho que o rádio já deveria ter mudado, né? De modo geral. A internet já está aí há algum tempo, né? A gente já vem tentando fazer também várias oportunidades assim, na questão do rádio. Eu acho que uns 2 anos atrás, até 1 ano atrás, o rádio, a internet já estava dando aqueles sinais para o rádio, né? Então, acho que vai ser diferente realmente após a pandemia. O rádio vai ter que se adaptar. Os anunciantes estão se adaptando já nessa questão também do rádio, né? É um plus para os anunciantes, você ter uma rádio na web e você ter uma rádio, por exemplo, com live. A gente lá na rádio, na Liberal, por exemplo, a gente já levava vários entrevistados e fazia a transmissão ao vivo pelo Facebook. Né? A gente já fazia antes da pandemia. E a gente atraía muitos ouvintes. Cada live dessa era 500 pessoas, 400 pessoas, ou até no mínimo ali 100 pessoas você vendo ao mesmo tempo ali, ou vendo depois, né, aquela entrevista, né. Então, tudo isso chama para o rádio, né, chama também para o rádio. A questão da mudança para o rádio, da pandemia, realmente o rádio ele vai sofrer mudança, não vai ter mais aquela história de um locutor ficar só pública, né, do locutor. As pessoas, os radialistas e jornalistas têm que ter várias funções múltiplas, né? Que vai exatamente fazer com que haja uma seleção natural, né? Por exemplo, o radialista, ele vai ter que fazer uma live, vai ter que fazer vai ter que saber fazer uma reportagem, vai ter que saber fazer uma entrevista, né? O que antes não, o que antes era, por exemplo, era tudo jogado ou digitado ou levado pelo jornalista por trás, por uma edição, né? O radialista agora, ou o próprio jornalista de rádio, vai ter múltiplas funções, né? Como já vem ocorrendo, né? Mas não tanto. Mas daqui em diante vai ter essa questão de muitas funções em relação à voz, né? Você vai poder fazer
vai ter que se integrar exatamente à web, vai ter que se integrar à internet. O rádio vai realmente fazer uma mudança essencial aí. Perfeito. O Ibrahim da Rádio complementa que o imediatismo do rádio e a capilaridade se mantém de fato. Você vai ter essa plateia, você vai ter esse público cativo, mas há várias mudanças geracionais e o ouvinte ele vai consumir esse rádio de fato de uma maneira diferenciada, e já vem consumindo de uma maneira diferenciada. E a internet, Celso, ela ajuda, né? A gente vai retomar isso no episódio 4, provavelmente, ela amplia a possibilidade que você possa atender diferentes consumidores com esse mesmo ou com outros conteúdos, né? O Guarani Júnior falando que nós vamos ter outra linha de rádio, a Bianca aqui e o Lucas concordando, Celso, com um comentário que você fez, aqui o Guarani também falando que o rádio nunca perde a força. Quem está com a gente também nessa reta final é a professora doutora Ana Laura Corrag, né? Foi minha professora, minha colega, uma grande referência aí também no campo da comunicação, né? A grande Ana Laura Corrag. E ela fala que nós vamos reassistir, nós vamos reassistir o rádio, né? Nós vamos consumir o rádio, ouvindo, vendo e interagindo por diferentes plataformas. Então, eu te agradeço, Celso, muito por mais essa live. Aí você pode aproveitar muito rápido. 2 minutinhos para fazer suas considerações finais e já convidando para o nosso episódio 4. O nosso episódio 4 vai ser semana que vem. A gente vai informar direitinho do horário, mas a gente deve voltar para aquele horário original das 11 horas, né? E daqui a pouco também tem o Live Jornal, que o Celso apresenta junto com a Regina Sena. Ela lá em Portugal e o Celso no Facebook. Aqui no Brasil pelo Facebook a partir das 14 horas. Celso, um minutinho para as suas considerações finais. Rapidinho, então. Quero agradecer a todos que participaram. Foi muito rápido, né? Infelizmente não deu para falar tudo que a gente queria, tudo que a gente planejava, né? Mas foi bem legal. Então a gente vai realmente programar uma outra live. Obrigado pela presença aí ilustre de todos vocês, né, que participaram, fizeram perguntas. Infelizmente não deu para responder todas, né, Rodolfo? Mas na próxima a gente tenta responder os que não deu exatamente para essa. Mas a dica que eu deixo, né, Rodolfo, assim, é que o profissional de hoje, né, tem que ser multiprofissional. Você tem que ser... por exemplo, vou dar meu exemplo aqui, que a gente já se formou já há algum tempinho, né? A gente já vem atuando já desde 2000, mais quase 20 anos. Então a gente vem se adaptando às novas tecnologias. Vamos utilizar tudo que tem a nosso favor, né? Tanto para o rádio, para a televisão, quanto para o jornal, para a web. Então, por exemplo, eu tenho blog, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, tenho Facebook, né? Tenho página do blog, tenho trabalho no rádio. Eu não fiz TV ainda, né? Mas quem sabe o professor Mário Camarão não me convida para trabalhar na TV, né? Na TV Unama. Quem sabe eu não faço reportagem na TV Unama. O professor Mário Camarão certamente vai querer colher essa oportunidade de ter um jornalista tão qualificado e tão premiado quanto você, com certeza também na TV Unama. Então, vamos ter o episódio 4, Nelson. E daqui a pouco, às 14 horas, no Live Jornal, no perfil lá da Regina Sena, no Facebook e também no YouTube. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Valeu. E bom almoço. Bom almoço.